Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 20 de março. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos tirar todas as suas dúvidas sobre aposentadoria. É terça-feira, hoje tem receita, vamos aprender a preparar um creme de wafer de chocolate com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia para você interagir com a gente, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida através do nosso telefone. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E com a reforma da Previdência engavetada, pelo menos até passar as eleições, os contribuintes que estão prestes a completar a soma 85-95 podem conseguir a sonhada aposentadoria integral sem sustos. A fórmula, em vigor desde junho de 2015, dá a aposentadoria sem desconto para quem completa na soma da idade com tempo de contribuição ao INSS 85 pontos no caso das mulheres e 95 pontos no caso dos homens. Quem atinge a soma garante um benefício igual à sua média salarial sem a redução do fator previdenciário. Mas afinal de contas, o que é o fator previdenciário? Vamos te responder isso e muitos outros questionamentos no decorrer do nosso programa com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Alexandre Vasconcelos, advogado previdenciário da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Também vai nos ajudar com dicas e orientações o Dr. Denner Liberalino, ele que é advogado trabalhista e previdenciário. A partir deste momento, vamos acompanhar uma reportagem que mostra um pouco da reforma da Previdência, fala também sobre a opinião de alguns especialistas e também de alguns brasileiros. O que é que eles acham dessa proposta de reforma da Previdência? Confira! Era o final de 2016 quando a reforma da Previdência foi apresentada ao país pelo presidente Michel Temer. A partir daquele momento, diversas mobilizações começaram a acontecer e representantes de várias classes trabalhadoras se mostraram contra a reforma. Insatisfação que se estende até hoje. Sempre fui contra, viu? Não concordo de jeito nenhum. As pessoas trabalham, chega tempo de trabalho para se aposentar e não tem a idade certa. Concordo com isso, não. Está totalmente errado o que estão fazendo com o pobre, principalmente o brasileiro. Pouco muito vai se aposentar, não vai ter tempo mais de aposentadoria. Você vai morrer velho e vai ter aposentar. Quando você pegar a sua aposentadoria, você vai comprar só o caixão. Eu não concordo, não. Assim, porque não vai demorar, né, para a pessoa se aposentar. Eu acho que eu não concordo, não. Vai ser prejuízo? Para mim, acho que vai. Para este advogado previdenciário, os trabalhadores brasileiros têm muitos motivos para ter essa opinião. E ele lista alguns. Não houve diálogo, não foi apresentada à população, não foi apresentada aos especialistas, aos sindicatos, federações, confederações, enfim, a população em geral, o que realmente está por trás daquela proposta. E com esses questionamentos, inclusive quando da tramitação lá na Câmara dos Deputados, foi questionado o governo que apresentasse aquelas contas, aqueles dados que ele disse que tinha para fazer essa reforma. E, na verdade, esses dados não chegaram. O especialista foi firme ao dizer que a Previdência precisa sim de uma reforma, mas que deveria ser pensada de um jeito diferente da proposta apresentada pelo governo federal. Nós sabemos que é preciso sim de fazer reforma na Previdência Social, mas não esta que está aí. É preciso que haja um estudo sério, um levantamento, uma auditoria para saber todos os erros e os acertos que há dentro da Previdência, como também um estudo atuarial, porque uma reforma previdenciária ela é pensada para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Feito isso, então, com os dados em mãos, aí se pode discutir com as entidades, com a população, realmente
o que deva ser feito. Vamos entender melhor a reforma, então? Acompanhe aí. Na regra atual, a gente pode se aposentar sem idade mínima, mas com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Na nova regra, seria 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens com 25 anos de contribuição. Sobre o benefício integral, hoje, o que vale é a soma da idade e do tempo de contribuição, que deve totalizar 85 para a mulher e 95 para homem, respeitado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Se tiver reforma, vai ficar assim: 40 anos de contribuição para atingir 100% do salário. O valor da aposentadoria corresponderá a 70% do valor dos salários do trabalhador, acrescidos de 1,5% para cada ano que superar 25 anos de contribuição, e 2% para o que passar de 30 anos e 2,5% quando superar os 35 anos. Mas as mudanças não param por aí. Com esta reforma, haverá a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Só haverá aposentadoria por idade. E a aposentadoria especial, que hoje é exigida apenas 25 anos de trabalho insalubre ou perigoso, ela também sofrerá um acréscimo de exigência muito grande. Então, poucos realmente conseguirão atingi-la, até porque tem a exigência da idade de 55 anos. Então, imagine o que é um trabalho prejudicial à sua saúde. E aí você completa os 25 anos naquela atividade, mas não poderá se aposentar porque não atingiu a idade. A pensão também ficará prejudicada. Muitos dizem: eu sou aposentado, então não tenho nada a ver com essa reforma. Tem sim, tem sim. Imagine que você é aposentado e receba R$2.000. Sua esposa também é aposentada e recebe R$2.000. Então a renda de vocês é R$4.000. Se a sua esposa falece, você não vai poder ficar com a pensão dela, porque ultrapassaria a 2 salários mínimos o acúmulo da sua pensão o acúmulo da sua aposentadoria com a pensão dela e vice-versa. Muita informação mesmo. Regrinhas e cálculos que estão bem longe do seu Isnaldo de 70 anos, aposentado há 15. Não precisa nem dizer como ele está agora, né? Mas como é que está o coração, sabendo que não vai ser atingido pela mudança? Não, tá bem. Bem mesmo. Tranquilo. Que bom, né? Mas nem todo mundo está com o coração bem. Tem muita gente que está muito preocupada por conta da aprovação ou não da reforma, né, da Previdência. Daqui a pouquinho vamos ter muitas informações aqui no nosso programa. Vamos tirar todas as suas dúvidas com a ajuda dos 2 convidados que já estão aqui no nosso estúdio. Eles entendem e muito sobre o tema em debate. Daqui a pouquinho você vai poder interagir, mandar sua pergunta para poder eles responderem, né, a sua dúvida. Mas antes disso, a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir, e a gente vai lançar a nossa enquete de hoje. Olha só, queremos saber de você que está em casa o seguinte: você acredita que vai ficar mais difícil de se aposentar? Isso se a reforma da Previdência ela for aprovada? É a nossa enquete de hoje, a nossa pergunta: se você acredita que vai ficar cada vez mais difícil de se aposentar aqui no nosso país. Você vai ligar para responder se você acredita ou não no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547, liga pra gente, participa, deixa a sua opinião, que daqui a pouquinho vamos ler e responder aqui ao vivo. Você tem acesso à internet. Nossa fanpage também está disponível, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Você tem WhatsApp? Pode mandar sua mensagem também através do nosso WhatsApp no 99177-4828. Vou repetir, 99177-4828. Deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente lembra a você que está em casa nos acompanhando que aqui no Brasil a aposentadoria ela é financiada pelo Sistema da Previdência Social, que é um conjunto de ações do governo com o fim, né, de assegurar você
e aos beneficiários, no caso, né, meios de manutenção e sustento após o fim da sua vida produtiva, que é quando o indivíduo ele não está mais disponível ao mercado de trabalho. Diferentemente do que ocorre em outros países, aqui no Brasil, a cobertura do atendimento à Previdência Social ela é universal e uniforme, devendo, né, todos os cidadãos contribuir enquanto ativos no mercado de trabalho para futuramente usufruir de seus benefícios. Será que se aposentar é algo simples? Vamos saber aqui com a ajuda dos nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Alexandre Vasconcelos, advogado previdenciário, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Valdson. Olá, Denner. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É sempre muito interessante estar aqui no seu programa, Valdson. É sempre um prazer receber o doutor Alexandre. Também queria dar boas-vindas ao doutor Denner Liberalino, ele que é advogado trabalhista e previdenciário. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá a todos, olá ao Valdson, ao doutor Alexandre que está aqui. É um prazer muito grande estar nesse programa. E esperamos poder responder o máximo de perguntas possíveis para os telespectadores que estão confusos em relação à Previdência. Já para atualizar quem está nos acompanhando, muita gente quer saber, né? Será que essa reforma da Previdência será votada ainda este ano? A gente falou no começo do programa que ela foi engavetada. Por que, né, que esse projeto ele não foi votado? Vamos explicar para quem está em casa, doutor Alexandre? Sim. Valdson, o governo precisava de 308 votos para poder aprovar a reforma da Previdência. E ele tentou de tudo, né? Nos bastidores trabalhou, aprovou emendas parlamentares, né? Mas não conseguiu o número suficiente de votos. Então o que fez o governo para ter uma saída honrosa? Fez a intervenção no estado do Rio de Janeiro, né? A intervenção militar, e com essa intervenção ele fica proibido, por força de norma constitucional, a votar a reforma da Previdência, ou seja, a votar qualquer projeto de lei, né, qualquer projeto que mude, que venha mudar a Constituição brasileira. Tá? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que tentará votar a reforma da Previdência depois das eleições, em novembro. Mas eu acredito que esse tema, tão importante para os brasileiros e para o Brasil, será tema de debate dos candidatos à presidência da República. De modo que não é republicano, democrático, né, que o governo atual tente votar essa reforma da Previdência em novembro. O ideal é que deixe essa reforma para o novo presidente, que será escolhido pelo povo, tá? Após mostrar para toda a população brasileira que tipo de reforma da Previdência ele pretende. Então, eu penso que o governo não vai aprovar essa reforma da Previdência. Acredito que o Congresso vai se negar a votar essa reforma ainda esse ano, e sim no ano que vem, com um novo presidente, um novo governo eleito pelo povo, né? O povo vai escolher que tipo de reforma ele quer, né? E aí sim nós estaríamos prontos, né, com muito debate, diálogo, a votar sim uma reforma da Previdência. Mas acredito que esse ano ela não será mais votada. Existe essa expectativa, essa dúvida, né, de votação ou não. E outra dúvida bastante comum quando se fala em reforma da Previdência, acho que se vocês forem convidados para vários debates, essa pergunta vai ser feita. Será que a gente precisa mesmo dessa reforma? Ela é necessária, doutor Denner? Sua opinião? Eu acredito que é a opinião também do doutor Alexandre, que uma reforma é necessária porque as pessoas estão tendo menos filhos, né, e a Previdência é sustentada pelas pessoas que trabalham. E quando tem essa questão, precisa realmente reformar, às vezes, de tempos em tempos, mas não no padrão que o governo quer atualmente, né, sem discussão, colocar muito tempo, prejudicar as pessoas que trabalham em situações mais complicadas. Então, tem que ter uma reforma
mas não nos padrões que estão colocados para nós. Até porque o jeito, né, o texto do jeito que está hoje não é o texto original, né, assim que começou a se discutir a reforma da Previdência. Muita coisa mudou, né, doutor? Perfeito, Valdson. Essa reforma que o governo quis aprovar sob o argumento de combate aos privilégios, né, não é tão verdadeira essa propaganda do governo federal, né? A reforma ela era tímida, ou ela é tímida, em relação aos servidores públicos. E ela é muito severa em relação à previdência do trabalhador CLT do regime privado, né? Por quê? Porque ela acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma aposentadoria clássica. Quando você assina um contrato de trabalho, inicia a sua vida laborativa, ali está implícito um contrato social com o governo de você obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, após 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, né? E essa reforma simplesmente acaba com ela, sem normas de transição, né? O que o governo acaba também com a aposentadoria fator 85-95, né? E deixa apenas a aposentadoria por idade, né? Então é uma reforma muito drástica para o trabalhador, né? Para quem está no meio do jogo, para quem já tem 30 anos de tempo de contribuição, 33 anos de tempo de contribuição, de repente ele se vê obrigado a alcançar 65 anos de idade, homem, e 62 anos de idade, mulher, para obter essa aposentadoria, né? E nós sabemos que no regime geral de previdência, eu quero dizer, no regime seletista, né, as pessoas sofrem muito com desemprego. Então, chegar aos 65 anos trabalhando não é fácil. É por isso que eu digo que essa reforma é muito drástica e precisa ser repensada e ser objeto, tema de discussão no debate eleitoral. A gente falou também no começo do nosso programa, né, que sobre esse fator, né, essa soma 85-95, só dessa forma que a gente consegue se aposentar hoje aqui no nosso país? Ou tem outras formas para quem está em casa compreender melhor, né? Tem esse fator 85-95, que é a soma da idade, né, dessa pessoa que contribuiu, mais o tempo de contribuição. Só dessa forma que se consegue se aposentar? Quais outras formas? Dessa forma, o cidadão ele se aposenta recebendo integralmente. Mas aí pode se aposentar devido à idade, homens 65 anos, mulheres 60 e tendo 15 anos de contribuição. Pode também se aposentar, que seria por contribuição, 35 anos para homens, 30 anos para mulheres, sem questão de idade. A gente também falou do fator previdenciário, né, doutor? O que é que seria isso também? Quem está em casa tem essa dúvida. Antes, o senhor pode complementar, você quer fazer uma observação? Em relação à regra fator 85-95, né, onde o homem precisa ter 35 anos no mínimo de tempo de contribuição e a mulher 30 anos no mínimo de tempo de contribuição mais a idade, cuja soma entre o tempo de contribuição e a idade de 85-95, né, que é uma aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário, é importante dizer que a partir de 31 de dezembro de 2018 aumenta um ponto. Então passa a ser regra 86-96. E essa regra ele vai aumentando até chegar a 90 para a mulher, 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Essa é a aposentadoria hoje no nosso regime previdenciário mais desejada. Eu costumo dizer que é a Ferrari das aposentadorias. Por quê? Porque além de não ter a aplicação do fator previdenciário, que é um fator redutor, que reduz, né, o trabalhador que aposenta pelo fator 85-95, ele não é obrigado a mudar de função. Porque a aposentadoria especial, que é aquela que você precisa de 25 anos de tempo especial para poder se aposentar, ao se aposentar, você é obrigado a mudar de função, sob pena de ter a sua aposentadoria especial suspensa. Então, dentro das aposentadorias, hoje, a mais desejada pelo trabalhador é a fator 85-95, né? Depois, a aposentadoria especial. As duas, ela tem praticamente o mesmo valor, né? Ela vai ter o mesmo valor, porque ela não tem incidência de coeficientes redutores. Não incide coeficiente de cálculo, não incide fator previdenciário.
Logo em seguida, você tem a aposentadoria integral por tempo de contribuição. Por que o nome é integral? Porque o coeficiente de cálculo ele é 100%, mas existe a aplicação do fator previdenciário, que em razão do tempo de contribuição e da idade, pode diminuir o valor dessa aposentadoria integral. E a última aposentadoria, que hoje é muito raro você encontrar alguém com direito, é a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, que além do fator previdenciário, tem também a aplicação do coeficiente de cálculo, que pode reduzir ainda mais 30%, né, ela iniciar com 70% em razão da aplicação desse coeficiente de cálculo. Então, as aposentadorias são proporcional por tempo de contribuição, foi extinta pela emenda número 20 de 98, mas existem as normas de transição, então algumas pessoas ainda podem se aposentar por ela, a integral, a especial e a fator 85-95. São vários tipos, né, de aposentadoria, por isso que é importante conversar com o advogado previdenciário para ver mais ou menos a que encaixa melhor em cada pessoa. Sem dúvida. Ou a pessoa deve ir logo no INSS e dar entrada nos papéis. Como é que a gente orienta nosso telespectador? Tem que conversar com um profissional para poder observar. Às vezes, trabalhando um pouquinho mais, consegue receber uma aposentadoria melhor. Conversando com um especialista, consegue ver uma aposentadoria da melhor forma possível para o cidadão. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre reforma previdenciária, sobre previdência social, é o tema desta edição do programa. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham. Destaque de hoje da Folha de São Paulo: recuperação depende da reforma da Previdência, diz presidente do Itaú. O presidente do Itaú Unibanco, Cândido Bracher, afirmou que a recuperação da economia do país está ameaçada caso o próximo presidente da República não aprove uma reforma da Previdência. Ele citou que as contas públicas precisam ser melhor organizadas para que o Brasil tenha um crescimento sustentável. Ele reconhece que esse não é um assunto fácil de ser debatido, mas que é preciso ser encarado pelos parlamentares. Ele ainda afirma que é necessário o Brasil investir mais em educação, já que o novo motor do crescimento global será a inovação tecnológica. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, por falar em notícia da internet. Muita gente tem dúvidas sobre a aposentadoria, reforma da Previdência, e muita gente recorre à internet. Tem a internet como fonte de pesquisa, tem muitas verdades sim sobre o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você a compreender melhor, né, o assunto em debate. Aposentadoria, reforma da Previdência. Vamos mostrar a partir deste momento algumas telas e os nossos convidados vão nos ajudar a compreender melhor se é mito ou verdade. Vão dar um direcionamento, uma orientação sobre o que a gente está expondo aqui. Olha só, o valor da aposentadoria é igual ao último salário de contribuição? Mito ou verdade? Valdisson, é mito, né? Na verdade, o valor do benefício previdenciário é uma média aritmética de todos os seus salários de contribuição, vamos decifrar isso, de todas as suas remunerações, né, de julho de 1994 até a data do requerimento da aposentadoria. Então se faz uma média, soma todos os valores, de julho de 94 até hoje, por exemplo, né, seriam em torno mais ou menos de 24 anos, né, de contribuições. Dessa média se despreza os 20% menores salários de contribuição, então se faz a média com os 80% maiores salários de contribuição, e aí se encontra o valor do salário de benefício. E aí na aposentadoria especial e na aposentadoria fator 85-95, essa média
é o valor do benefício. Já na aposentadoria integral, dessa média se aplica o quê? O fator previdenciário, que é aquele fator que leva em consideração tempo de contribuição e idade e, portanto, ele reduz, né, o valor do benefício. Eu gostaria só de relembrar, Valdson, que antes do intervalo nós falamos em 4 tipos de aposentadoria. Faltou um, que é a aposentadoria por idade, que é aquela que o homem precisa ter 65 anos, a mulher 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. E nessa aposentadoria também não se aplica o fator previdenciário. Ou seja, o fator só vai ser aplicado nessa aposentadoria por idade em caso de ser mais benéfico, né? de o fator previdenciário elevar o valor da aposentadoria. Dos tipos de aposentadoria que a gente falou, todas a gente mostrou que precisa de um tempo de contribuição. E quem nunca contribuiu, nunca vai se aposentar? Tem algum benefício que essa pessoa pode recorrer ou não? Como é que a gente explica isso também? Para quem nunca contribuiu, não vai ser uma aposentadoria, vai ser uma assistência do governo, que é chamada de LOAS, para aquela pessoa que tem deficiência, que é aposentado, que tem uma renda per capita de 1/4 de salário mínimo para cada integrante da família, recebe um benefício do governo para que possa sustentar, mas não é aposentadoria. Para se aposentar, tem que ter contribuído para a Previdência Social. Agora, Valdson, só complementando a pergunta do telespectador, o valor do benefício ele pode ser maior até do que a última remuneração, pode ser bem parecido, igual ou próximo, como pode ser também inferior. Vai depender do tipo de aposentadoria e vai depender das contribuições desses anos, né, de julho de 94 para cá. Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade que as pessoas que nunca contribuíram com o INSS, mas são idosas ou doentes, podem se aposentar. Foi o que a gente acabou de explicar, né? Eu adiantei essa tela, então vamos seguir para a próxima. Ficou muito bem claro para quem está em casa nos acompanhando. Existe o LOAS, que é um benefício, né, para quem é de baixa renda, quem comprova que é de baixa renda ou que tem alguma doença, né? Auxílio-doença também. Não é auxílio-doença, né? É para quem é incapacitado de trabalhar, seria assim? Como é que a gente explicaria essa parte? Quem contribui, Valdson, é segurado do INSS e, portanto, vai ter o direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. São benefícios previdenciários. É como um seguro, né? Você paga todo mês para, acontecendo aquelas adversidades, você se aposentar. Nesse caso específico da pergunta, é para pessoas que não estão contribuindo, né? Então não seria um benefício previdenciário. Como bem informou aqui nosso amigo Denner, é um benefício assistencial, é o LOAS, né? Então ele precisa provar que é incapaz para o trabalho, é inválido para o trabalho, ou é idoso, acima de 65 anos, e provar também que não possui condições de manter, condições financeiras de manutenção, de manter a si próprio e a sua família. Então, preenchendo esses 2 requisitos, né, ele vai ter direito a esse benefício assistencial, que aí não é previdência social, é assistência social, né, que é concedida independentemente de prévia contribuição. Muita gente confunde, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito frequente para vocês nos escritórios, atendendo as pessoas, né? Essa questão do LOAS e da Previdência Social. Se a reforma da Previdência for aprovada, essas pessoas não serão atingidas por mudanças? Não, porque, como bem falou o doutor Alexandre, né, o LOAS faz parte da Seguridade Social e a Previdência, como bem dito, é como se fosse um seguro, você está contribuindo todo mês para poder ter sua aposentadoria. Ótimas explicações, agora ficou muito bem claro, né, sobre esse ponto do LOAS. Vamos a um próximo tópico aqui. Olha só o que diz essa tela. A viúva ou viúvo que recebem pensão por morte não pode mais se casar sob pena de ter o benefício cessado pelo INSS? Mito ou verdade? Mito. Né? As pessoas que são viúvos ou viúva podem voltar a se casar que o benefício não é cessado pelo INSS. Valdo, é importante ressaltar nesse ponto que a Constituição ele faz de tudo, né, para que a união estável, né, o convívio se torne
né, oficial. Né? Então, há uma proteção da legislação brasileira ao matrimônio, ao casamento. Então, não se poderia existir uma norma nesse sentido onde a pensionista perderia a pensão caso venha a se casar. Qualquer norma nesse sentido seria inconstitucional, porque a Constituição, ela facilita, né? Ela, vamos dizer assim, não é que impõe, mas sugere, né, que as pessoas se casem, que constituam família, né? Então, a família é a base, né, enfim, da sociedade e protegida especialmente pelas normas constitucionais. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outro ponto, outro tópico importante, mito ou verdade que a aposentadoria por invalidez, ela é definitiva uma vez aposentado por invalidez? A pessoa nunca mais vai perder essa aposentadoria? Mito ou verdade? Mito. Mito, Valdson. Na verdade, a Lei 8213 de 1991 diz que a aposentadoria por invalidez deve ser revista a cada 2 anos. Tá? Isso é uma lei de 91 e desde então, né, desde que ela foi promulgada, né, existe essa norma. A aposentadoria por invalidez, ela é devida enquanto a invalidez for mantida. Então, cessado o requisito que autorizou a concessão desse benefício, né, que é a invalidez, ou seja, se o segurado recupera a capacidade laborativa, tá, esse benefício deve ser cessado. Seja porque o próprio segurado voltou a trabalhar e informou para o INSS que não precisa mais receber aposentadoria por invalidez, seja porque o INSS convidou o segurado para uma reperícia e essa nova perícia verificou que as condições anteriormente existentes cessaram, que aquele segurado agora pode trabalhar. Então o INSS pode cessar. Mas é importante dizer o seguinte, o INSS não pode cessar o valor do benefício de imediato. Ele cessa o benefício, mas aquele valor ele continua sendo pago de maneira proporcional a depender do tempo que ele vinha recebendo a aposentadoria por invalidez. Então o que acontece muito é o INSS cessar a aposentadoria por invalidez. O valor, e não pode. Ele tem que ir diminuindo o valor da aposentadoria por invalidez, né, proporcionalmente de acordo com a lei. Até fazendo um complemento, quem tem aposentadoria por invalidez pode até receber um acréscimo de 25% em cima da aposentadoria se precisar de um assistente. Aquela pessoa que não pode mais fazer, mais sozinho não pode realizar suas atividades do cotidiano e se precisar de um assistente, pode receber um acréscimo de 25%, que inclusive pode até passar do teto da Previdência se esses 25% for a mais, para que possa ter sua vida digna. Muito bem lembrado. Vamos aqui à próxima tela. Olha só, a última tela para a gente compreender se é mito ou verdade. A empresa assinou sua carteira, porém nunca recolheu o INSS. Então você não vai poder se aposentar contando com esse período que a empresa deixou de recolher o INSS. Mito ou verdade? Mito. A prova que o empregado tem que fazer para poder se aposentar é sua carteira de trabalho. Se a carteira de trabalho está assinada, o empregado ele tem todo o direito de poder se aposentar. Caso a empresa não venha a contribuir, essa é uma questão da Previdência com a empresa e a Previdência tem que ingressar com as ações cabíveis judicialmente contra a empresa, mas o empregado não pode ser prejudicado devido a um erro da empresa. Nesse caso, viu, Valdson, eu só queria lembrar uma questão. Como a empresa não contribuiu, essas contribuições não estarão disponíveis no CNIS, né, para o INSS. Então, quando o segurado vai ao INSS e requer a aposentadoria, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por invalidez, é normal, nesses casos, que o INSS venha indeferir, né, por ausência de contribuição. Mas aí o Poder Judiciário, né, já tem um entendimento, como bem colocou aqui o amigo Denner, já tem um entendimento que o segurado não pode se prejudicar nessas hipóteses, porque ele teve
descontado do seu contra-cheque as contribuições previdenciárias. Tá? Então, se a empresa não repassou para o INSS, o segurado, o trabalhador, não pode ser responsabilizado por isso. Caberia exatamente ao INSS fiscalizar as empresas, autuar as empresas e cobrar a contribuição que já foi descontada do segurado. Então, nessas hipóteses, o Poder Judiciário já pacificou o entendimento que, estando lá na carteira de trabalho, né, tendo provas de que o segurado efetivamente trabalhou naquele período, né, aquele tempo deve ser contado para fins de carência ou tempo de contribuição a ensejar o benefício previdenciário. Ok, tem muitas participações através do nosso WhatsApp, através também da linha interativa. A gente vai começar a repassar essas primeiras perguntas que estão chegando. Tem aqui a participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: meu marido trabalha há 24 anos como torneiro mecânico e, apesar dos riscos da profissão, ele não recebe insalubridade. Ele trabalha com ruído e tem pouco contato, né? Um pouco de contato com materiais químicos como graxa, óleo, poeira de ferro. Ele pega muito peso e vai precisar fazer, né, uma cirurgia na quarta-feira, uma cirurgia de hérnia. Ele teria direito à aposentadoria especial, mesmo com essas mudanças, né, que podem acontecer na lei? Ele tem 53 anos, é a dúvida aqui da telespectadora que não se identificou. Certo. Em relação à idade, é dispensável, tá? Para aposentadoria especial, você não precisa, Valdson, ter idade mínima. Você precisa ter 25 anos de tempo de serviço especial. No caso dela, ela informou que o marido trabalha há 24 anos numa oficina mecânica, né? Então faltaria aí um ano, tá? Agora, ela informou também que ele não recebe adicional de periculosidade nem de insalubridade. Mas para fins previdenciários não importa, tá? O recebimento adicional de insalubridade e periculosidade é uma prova, é um plus, né? É uma prova que corrobora, em especial, os documentos necessários para obter esse tipo de aposentadoria, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, mais o laudo técnico individual. Então, no caso dele, após completar 25 anos de trabalho, ele precisa conversar com o empregador, solicitar esses documentos, que é o PPP, o laudo técnico e o credenciamento do engenheiro do trabalho, e de posse desses documentos, dar entrada no INSS na sua aposentadoria especial, né? Esses documentos vão relatar o ambiente de trabalho, a existência de ruído, né? A existência de agentes químicos como hidrocarbonetos, graxa, óleo, gasolina, álcool, enfim. Então, se a empresa fornecer esses documentos demonstrando que o trabalho dele era insalubre, perigoso, ou seja, exposto a agentes agressivos, ele vai ter direito a se aposentar especial. Agora, ele falou também que ele está com problema de saúde. Então, ele pode, após os 15 dias de afastamento, né, do trabalho, requerer aí o auxílio-doença ou, a depender do caso, se ele estiver completamente inválido, requerer até a própria aposentadoria por invalidez. Quer complementar? Pode ficar à vontade. Até complementando o que o doutor Alexandre falou, numa ação trabalhista, caso venha a acontecer e fique provada a questão da periculosidade, a questão da insalubridade, essa sentença trabalhista também tem repercussão no meio previdenciário, né? Às vezes o empregado não tinha insalubridade, o empregador disse que não tinha, não queria dar PPP, não queria fazer esse tipo de coisa, e na Justiça do Trabalho fica comprovado que era um trabalho perigoso ou que era um trabalho insalubre. Essa questão, essa sentença da Justiça do Trabalho, que vai delimitar o tempo que o cidadão, que o trabalhador estava exposto a esses fatores, tem repercussão na Previdência, né? Muita gente que entra com ação trabalhista não sabe disso, acaba que guarda essa sentença trabalhista, recebe, né, o que tinha para receber na Justiça do Trabalho e se esquece que pode ter repercussão também na Previdência, para poder ajudar na aposentadoria especial. Muito bem lembrado, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos agora a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre aposentadoria. E olha só, uma novidade para você. Não é muito novidade não, porque foi o lançamento no mês passado, mas a gente atualiza você que está em casa o seguinte. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele lançou no mês passado um novo serviço que simula ali o tempo de contribuição e diz se o trabalhador já tem tempo para pedir a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. É o simulador que está inserido no Meu INSS, que é uma ferramenta criada pelo Instituto para desburocratizar a vida dos segurados. No portal, a pessoa acessa e acompanha todas as informações da sua história de trabalho, como também os dados sobre as suas contribuições previdenciárias. Vamos mostrar aqui essa imagem para você que está em casa nos acompanhando. O site é o seguinte para você consultar: meu.inss.gov.br. Você acessa e tem lá a simulação por tempo de contribuição. É preciso que você faça um login, um cadastro para ter os seus vínculos automaticamente atualizados nesse site. Pede data de nascimento, adicionar vínculo, você acessa o meu.inss.gov.br. E nessa ferramenta que foi lançada no mês passado, não é muito novidade, mas é também, doutores? Vocês trabalham com isso. É a última novidade lançada no site Meu INSS para que a pessoa acompanhe e faça essa simulação por tempo de contribuição. O que é que vocês poderiam falar dessa ferramenta? Ela tem sido útil na vida de quem trabalha diretamente com INSS? É interessante porque muitos trabalhadores eles iam até o INSS, agendavam no INSS para poder ver como é que estavam as questões de contribuição e essas coisas, e através do site do Meu INSS ele consegue observar para poder fazer um cálculo e não precisar passar tanto tempo esperando por uma consulta no INSS. Exatamente. O trabalhador agora ele pode consultar o site Meu INSS e obter o CNIS, ou seja, ele consegue saber se o empregado, o empregador, está contribuindo, está recolhendo as contribuições para o INSS, está repassando as contribuições para o INSS. É um site novo, hoje a gente já consegue tirar várias informações por meio do site, mas obviamente tem muito a evoluir. Mas é uma boa prática, uma boa atitude do governo federal, do INSS, em disponibilizar várias informações para o segurado. Então, é uma novidade, é útil, o lançamento foi no mês passado, meu.inss.gov.br. Você pode fazer seu cadastro e acompanhar, fazer uma simulação para você ver se há tempo já de você se aposentar. E a gente vai seguir aqui porque tem muita gente participando, muita gente mandando perguntas e vamos ganhar tempo, respondendo o maior número de perguntas. Muitos telespectadores estão acessando o fanpage, ligando para a gente, mandando também mensagem através do WhatsApp. Temos aqui mais uma dúvida, a pessoa não quis se identificar, mas gostaria de saber o seguinte. Meu esposo, ele é aposentado por invalidez. E se ele falecer, eu tenho direito a ficar com a aposentadoria dele? Ela fala que é casada há 11 anos e tem uma filha de 7 anos. Tem sim. Na verdade, ela tem direito à pensão por morte. Então, em ele vindo a falecer, sendo ele segurado do INSS, uma vez que recebe a aposentadoria por invalidez, deixaria para ela o direito à pensão por morte no mesmo valor da aposentadoria que ele vem recebendo. Agora, é importante verificar alguns requisitos. Primeiro, precisa ser casado ou viver em união estável por mais de 2 anos. Tá? Porque se for menos de 2 anos, só vai ter direito a receber por 4 meses. Tá? E tem que verificar também a idade dela. Se ela tiver uma idade superior a 44 anos, esse benefício, a pensão por morte, seria vitalício. Mas se ela tiver idade inferior a 44 anos na data do óbito, então esse benefício ele não vai ser mais vitalício. Ele vai ter um tempo de duração a depender da idade do cônjuge sobrevivente. Ok, temos a próxima participação do Joel Carlos. Joel quer saber o seguinte: se um idoso com 65 anos de idade e com 12 anos e 6 meses de contribuição, é possível ele ter direito à aposentadoria? Qual a orientação a ser tomada? Pois mesmo ele não consegue mais espaço no mercado de trabalho. Ele fica grato pela resposta que vai receber
a partir de agora. 65 anos, 12 anos e 6 meses de contribuição. Tem direito à aposentadoria? Ele precisa contribuir mais um pouco para poder atingir os 15 anos, para poder receber essa aposentadoria. Agora, caso idoso e seja necessitado, tem o LOAS, dependendo da necessidade da família dele, mas infelizmente precisa contribuir um pouquinho, até poderia com carnê do INSS para poder complementar até chegar a contribuição mínima, já que a questão do trabalho para as pessoas mais idosas é difícil. Mais complicado, né? Essa absorção do mercado de trabalho nessa idade. Ok, dúvida respondida. Vamos aqui à próxima participação. O Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda, ele quer deixar a opinião dele. Vai ficar mais difícil, sim, se aposentar caso a reforma da Previdência seja aprovada. Acho que o governo federal quer acabar com a Previdência Social. É a opinião aqui do Evandro Bezerra. Seria acabar com a Previdência Social? Não, não chegaria a tanto, né? Mas sim, ficaria mais difícil, porque a idade mínima passaria a ser 65 anos para um homem, 60 anos para a mulher, mas essa idade aumentaria toda vez que a expectativa de sobrevida da população brasileira aumentasse um ponto. Então, inicia com 65 anos, quer dizer, tem uma norma de transição até chegar aos 65 anos, mas a partir dali, essa idade mínima sofreria um aumento toda vez que o IBGE informar que houve um aumento na expectativa de sobrevida. Então, essa idade mínima de 65 anos, homem, e 62 anos, perdão, a mulher, aumentaria, né, toda vez que essa expectativa de vida aumentasse também, podendo chegar a 70 anos, 73, 74, né? Então, obviamente, há uma tendência em dificultar ao máximo, né, a concessão dos benefícios previdenciários, caso essa reforma seja aprovada. Participação agora da Maria Betânia. Ela diz que tem 52 anos de idade, ela paga R$ 104 ao INSS, mas não trabalha. Ela faz o recolhimento sem o trabalho. Faz o recolhimento como autônoma, é possível fazer isso, não é verdade? O marido dela recebe R$4.000 por mês. No caso do falecimento dele, como é que ficaria o meu caso, né? Ela disse que deve continuar pagando, vou continuar pagando, vale a pena continuar pagando e vou ter direito de receber a minha aposentadoria que eu estou pagando, mais a pensão por morte dele, vai poder somar esses dois benefícios? Maria Betânia pergunta, tem 52 anos. Atualmente, caso o esposo dela venha a falecer, ela recebe a pensão por morte dele e se ela continuar contribuindo, vai poder se aposentar normalmente. Caso, né, essa reforma que querem passe, vai ficar limitado a 2 salários mínimos para poder somar entre a aposentadoria dela e a aposentadoria, e a pensão por morte do esposo. Mas atualmente vai receber os dois. Eu só queria chamar a atenção, Valdson, em relação à alíquota de contribuição, tá? O autônomo, ele contribui com 20%, né? No caso dela, me parece que ela contribui com 11%. E tem pessoas que contribuem com 5%. É importante colocar que essa contribuição de 5% é para pessoas de baixa renda, tá? Porque às vezes as pessoas contribuem com 5% sem ser baixa renda. E no futuro, quando tenta buscar o benefício previdenciário, tem um benefício indeferido. Então é importante procurar um especialista, né, para ele fazer um planejamento previdenciário, né, e apontar a melhor forma de contribuir, né, quanto tempo mais contribuir. Isso é muito importante, porque a gente vê muita gente, né, que passou anos e anos contribuindo, com 5%, chega na hora, aí não tem o direito, porque não era baixa renda, porque não tem esse requisito, não tem aquele outro. Então é importante tomar cuidado na alíquota de contribuição. Até reforçando o que o doutor Alexandre está falando, é importante essa visita a alguém que é especializado, porque imagine você passar muitos anos contribuindo e quando chegar no momento da aposentadoria, ver que devido a uma falta de informação, acabou sem se aposentar. Ok, muito bem lembrado. Agora a participação da Sandra Brito, ela que mora em Paulista, ela quer saber o seguinte: meu marido sofreu um acidente de trabalho, perdeu 100% da visão esquerda, só recebe meio salário. Isso é certo? Já tem mais de 10 anos que ele recebe meio salário e que isso aconteceu.
Essa reforma também ela pode mexer nesse caso dele, que sofreu um acidente de trabalho e hoje só recebe meio salário? Vamos lá. A Constituição diz que o benefício previdenciário não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas existe uma exceção, que é o auxílio acidente. Tá? O auxílio acidente ele é uma indenização, né? Em razão da redução da sua capacidade laborativa. Então, essa pessoa, esse segurado que está recebendo essa indenização, esse auxílio acidente, ele pode continuar a trabalhar. Então, ele trabalha, recebe seu salário e do INSS recebe uma indenização a título de auxílio acidente. Nessa hipótese, o auxílio acidente pode ser, sim, inferior a um salário mínimo. Ele é calculado com base em 50% do salário de contribuição, do salário de benefício, que é aquela média dos salários de contribuição que eu falei no início do programa. Então, o auxílio acidente é 50% dessa média, e pode ser inferior a um salário mínimo. Outra participação, a gente lembra que são mensagens de texto. Não adianta você mandar áudio, nem estar insistindo, ligando aqui para o número do nosso WhatsApp. A gente não vai atender ligação, só mensagem de texto. Você escreve, manda para a gente vai repassar para os convidados. Faça igual a Josineia. Ela fala o seguinte: meu pai trabalha à noite e com produtos químicos. Ele tem 63 anos de idade e 34 anos de contribuição. Ele já deu entrada na aposentadoria, mas até agora nada. Ele não deveria já estar aposentado? Ela dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações. A Josineia, 63 anos e 34 de contribuição e trabalha com produtos químicos. Se for uma aposentadoria especial que ele está tentando, já deveria estar aposentado, mas aí vem a questão que nós já falamos anteriormente, documentação de PPP e essa documentação que o empregador ele entrega para o empregado. Caso não seja essa questão, ele tem 64 anos, né, de idade. 64 anos. Deixa eu voltar aqui a pergunta. Só 63 anos e 34 de contribuição. Se for por contribuição, ele precisa de mais um pouquinho, precisa de mais um ano. E se for por idade, ele precisa também de mais um tempinho, até para poder tentar fechar o 85, 95, que já está próximo já de conseguir. Ok. Próxima pergunta. A pessoa não se identificou, mas fala que tem 54 anos de idade, já contribuiu 16 anos, contribui há 16 anos, todo mês ela paga o carnê no valor de R$ 104,94 e quer saber o seguinte: quando chegar nos 60 anos, será que eu vou poder me aposentar? É a dúvida da telespectadora que contribui há 16 anos no valor de R$ 104,94. Sim, ela vai poder se aposentar, ela paga no alíquota de 11%, que dá direito à aposentadoria por idade. Sendo mulher, ela precisa ter 60 anos de idade, né? E 15 anos de tempo de contribuição. E parece que ela já tem 16, né? 16 anos. 16 anos, então ela já ultrapassou o tempo necessário para se aposentar por idade, bastando agora completar a idade. É importante que ela continue contribuindo, porque essa contribuição vai impactar no valor, né, da RMI, ou seja, no valor da aposentadoria, né? Agora, se ela paga sobre um salário mínimo, tá, talvez ela já pode suspender o pagamento, né, se ela paga como contribuinte individual ou facultativo, porque ela já tem os 16 anos, já tem os 15 anos, e aí espera completar a idade, os 60 anos, e se aposenta com o valor de um salário mínimo. Então, no caso dela, fazendo um planejamento previdenciário, ela poderia, sim, pensando nela, parar de contribuir e esperar os 60 anos de idade, tá? Isso nas normas atuais, tá? Agora, se ela pensa em aumentar a aposentadoria dela, ela poderia pensar numa contribuição maior e continuar contribuindo. Que até complementando o que o doutor Alexandre falou, para quem vai receber uma aposentadoria de um salário mínimo, não existe fator previdenciário, porque tem que ser, é o mínimo que a Constituição deixa, é um salário mínimo. Então, se parar de pagar, depois que já conseguiu o critério dos 15 anos e esperar a idade, ela não vai ter redutor. Caso ela queira algo a mais, aí sim vai ter a questão, né, que pode reduzir devido ao tempo de contribuição que ela recebe, que ela entrega. Outra pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte: minha esposa ela vem pagando a Previdência e há mais de um ano ela deu entrada para conseguir o benefício auxílio doença. Ela levou o laudo e tudo que o INSS pediu. A doutora
que fez a perícia nem sequer olhou no rosto da minha esposa, nem pegou, nem olhou o laudo médico direito, simplesmente negou. Ele quer saber o seguinte, ela deve prosseguir ou processar, ela procura outros meios. O Martins quer saber qual a orientação nesse caso específico. Ela foi dar entrada no auxílio-doença, ele alega aqui que a médica nem olhou nos olhos da esposa dele, simplesmente negou o auxílio. O que é que ele faz daqui para frente? Eu tenho certeza que acontece muito também no escritório do Dr. Alexandre. Muitas pessoas que reclamam que foram no INSS, foram periciadas e o médico não observou direito. Caso esse trabalhador realmente tenha essa doença, precise, pode procurar o judiciário através de um advogado previdenciário, através da Defensoria da União, e aí para poder buscar no judiciário o seu direito. Ok, temos mais perguntas através da linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser respondida também agora. A Irenice Ferreira, de Olinda, tem 54 anos e disse o seguinte: tenho tendinite, problemas na coluna e dores crônicas. Estou no auxílio-doença há 17 anos, mas judicialmente só estou há 10 anos. Trabalhei como autônoma e contribuí durante 10 anos. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Tenho medo que cancelem meu auxílio. Não sei como vai ficar os meus direitos também após a reforma, se a reforma for aprovada. Valdson, o medo dela é bastante razoável. Nessas situações, eu aconselho não fazer nada, né? Já que ela está recebendo o auxílio-doença, o auxílio-doença é no valor de 91% do salário de benefício, tá? A aposentadoria por invalidez é de 100%, mas se ela provocar o INSS e solicitar uma aposentadoria por invalidez, nós teremos aí três opções. O INSS pode constatar que ela está bem, sem ela estar, e suspender o benefício. O INSS pode constatar que ela continua incapaz para a atividade que habitualmente exercia e manter o auxílio-doença, como pode verificar que ela está inválida, completamente inválida, e conceder a aposentadoria por invalidez. Se o valor for de um salário mínimo, é trocar 6 por meia dúzia. Se o valor for maior, né, e ela tem a certeza, absoluta certeza, que ela está inválida totalmente para o trabalho, ela pode cogitar em pedir essa aposentadoria por invalidez. Mas a prática demonstra que, nesses casos, é melhor que ela se mantenha inerte, esperando, né, o INSS convocá-la para uma perícia ou uma reabilitação profissional. Porque é importante dizer que quem está em auxílio-doença deve ser, por lei, reabilitado para uma nova função. Então, o serviço de reabilitação profissional, tá, está na Lei 8213/91, e é dever do Estado recuperar aquele segurado para que possa voltar ao mercado de trabalho. Então, no caso dela, eu esperaria o INSS encaminhar uma carta, convocá-la para ela fazer alguma coisa. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida, que também chegou através do telefone, na linha interativa. A pessoa não quis se identificar, tem 55 anos, falou o seguinte: estou no mercado de trabalho e tenho 35 anos e 2 meses de contribuição. Estou tentando a aposentadoria especial. O INSS ele pode me conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo eu ainda estando ali na ativa? Tem 55 anos, 35 anos e 2 meses de contribuição. Pode sim. Caso ele deve, nós não temos como saber por que ele ainda não conseguiu essa aposentadoria especial, mas pelo tempo ali de contribuição de 35 anos, tanto homem como mulher já conseguiria a aposentadoria por tempo de contribuição tranquilamente. Ele também pode se aposentar e continuar na ativa, trabalhando e recebendo salário por fora, não é verdade? Sim, claro. Em 2007, Valdson, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma norma que existia na CLT que dizia que a aposentadoria representaria extinção do contrato de trabalho. Então, após a decisão do Supremo, você pode se aposentar e continuar trabalhando na mesma função. Só relembrando que, se você exerce uma função sujeita a condições adversas à sua saúde e se aposenta pela aposentadoria especial, nesse caso específico, o trabalhador precisa mudar de função, não deixar de trabalhar. Ele mudaria de função e passaria a exercer uma função não insalubre mais. Mas na aposentadoria por tempo de contribuição,
ele pode continuar trabalhando, inclusive na mesma função insalubre ou perigosa, sem problema nenhum. Uma última dúvida antes do intervalo. Sandro Guedes, de Maranguapium Paulista, gostaria de saber o seguinte: como é que ficará a aposentadoria especial para quem é eletricista? Terá alguma alteração? Você fala na reforma da Previdência? Ele gostaria de saber como se for aprovada a aposentadoria especial para quem é eletricista, vai alterar alguma coisa? Sim, sim. A alteração da aposentadoria especial é bastante significativa, em especial para quem está sujeito a agentes perigosos, né? O texto, ele extingue a aposentadoria especial, ou seja, a especialidade de agentes perigosos, deixando apenas os agentes insalubres. Então, se a reforma passar do jeito que está, ela atinge, né, bastante o vigilante, que trabalha com arma de fogo, o eletricitário, que trabalha com eletricidade, né, dentre outras profissões, porque acaba com a periculosidade para fins previdenciários, mantendo apenas a insalubridade e aumentando o tempo de exposição de 25 para 30 anos. Vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. A gente lembra que no próximo bloco tem receita com a gastrônoma Luciana Luna. Olá, Luciana! Olá, Valson! Posso imaginar que vocês estão com água na boca. Logo após o intervalo, eu vou ensinar como fazer este creme de waffle com chocolate. É já, não saiam daí! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos aprender a preparar um creme de wafer de chocolate. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste bastante atenção e bom apetite! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer uma sobremesa que eu tenho certeza que quem provar vai querer repetir. Creme de waffle com chocolate é a nossa receita de hoje, então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 3 claras, 250 gramas de chocolate meio amargo picado, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate ao leite, e 100 gramas de wafer com cobertura de chocolate branco. O primeiro passo da nossa receita é bater as claras em neve. Enquanto as claras estão batendo, eu vou derreter o chocolate meio amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O chocolate já está derretido e as claras já estão em neve. Agora eu vou misturar o creme de leite ao chocolate e em seguida incorporar as claras. Após misturar bem, nós vamos levar para a geladeira por aproximadamente 1 hora. O creme já está gelado, agora nós vamos misturar aos wafers com cobertura branca e de chocolate. Feito isso, você vai pegar uma taça, aqui eu estou usando essa taça e vou colocar aqui dentro. Essa foi a nossa sugestão de sobremesa e até a próxima!
Deixou muita gente com água na boca aqui no nosso estúdio. Luciana Luna, a gente agradece mais uma vez por mais uma dica aqui no Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar o passo a passo dessa receita. Mais uma vez, a Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica. E a gente segue agora para falar de coisa boa. Vamos conferir também as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste atenção e boa sorte. Atenção, você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, tem muitas oportunidades, você vai conferir agora. 8 vagas para vendedor pracista, 8 oportunidades, exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é R$ 954. Vamos à próxima oportunidade. Uma vaga agora para técnico de operação eletrotécnica. Para preencher essa vaga, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954 também é o salário. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Agora tem 3 vagas para pasteleiro, ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 954. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre aposentadoria. Você que mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser lida e respondida a partir de agora. Adeilton Rogério de Paulista tem 57 anos, quer saber o seguinte. Ele fala que é caminhoneiro e teve 3 infartos. Fui aposentado por invalidez. A empresa, ela não quer dar baixa na minha carteira de trabalho. Ela está certa em fazer isso, se recusar dar baixa na minha carteira de trabalho, já que ele já está aposentado por invalidez? Para a empresa dar baixa na carteira dele, a empresa vai esperar até que ele se aposente de forma integral, por causa da idade ou por causa do tempo de contribuição. Então ela está certa, mesmo sendo aposentadoria por invalidez, está aguardando para poder chegar na época da aposentadoria, muito possivelmente de idade dele. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Maria de Lourdes, ela que é de Água Fria, tem 64 anos, ela pergunta o seguinte: se o casal é aposentado por tempo de contribuição, em caso de morte de um dos dois, o viúvo ou a viúva pode ficar com a aposentadoria do falecido? Maria de Lourdes, de Água Fria. Sim. O aposentado, ele deve comparecer ao INSS e requerer a pensão por morte, né, do marido que era aposentado por tempo de contribuição. Então, nesse caso, ela vai ter direito a receber a aposentadoria dela, que ela já recebia, mais a pensão por morte. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida. Aloísio Feitosa, 2 Unidos, tem 52 anos. Ele é de 2 Unidos, do bairro de 2 Unidos. Quer saber o seguinte: sou aposentado por invalidez no Código 32 desde 2016. Tenho 5 anos de contribuição. Há possibilidades de minha aposentadoria ser suspensa depois da reforma? Veja, como ele está aposentado por invalidez, enquanto perdurar as questões que o invalidam, ele vai continuar sendo aposentado sem dificuldade. Então a reforma não vai mudar isso não. Vamos agora seguir para as perguntas do nosso WhatsApp, tem muita gente participando. Vamos mostrar agora de quem é a pergunta, da Rosângela, ela que mora em Peixinhos, Olinda. Ela quer saber o seguinte: meu marido morreu faz 5 anos e o INSS negou, né, porque a empresa dele não pagou, não contribuiu. Ela fala que colocou na justiça e foi negado. Ele era pintor. Rosângela Soares, que mora em Peixinho. Será que se fosse agora, né, com essa reforma, se for aprovada, eu conseguiria, né, receber essa contribuição? No caso, seria a pensão, né? Seria a pensão por morte. Nesse caso específico, se ele trabalhava clandestino, né, ele não era assegurado do INSS. E se não era assegurado do INSS,
ela não tem direito à pensão por morte. Agora, se ele trabalhava numa empresa com carteira assinada, né, e a empresa descontou do contra-cheque dele as contribuições previdenciárias e não repassou ao INSS, aí sim ela terá direito à pensão por morte, porque ele era assegurado, sim, do INSS. A pergunta agora é da Ângela, ela que mora em Olinda, ela fala que tem lupus, está no auxílio doença pela Justiça. Na carta que recebi não tem prazo, né, discriminando. Quer dizer que é por prazo indeterminado esse auxílio doença, por conta que ela tem essa doença, lupus? Enquanto ela não receber uma próxima carta sendo convocada, ela está aposentada, está recebendo o auxílio, está perdurando enquanto ainda não recebe essa carta do INSS. Uhum. Só complementando a Rosângela, né, ela voltou a participar, ele fala que ele sempre pagou a contribuição ao INSS. O marido dela, que ela tem essa dúvida, que foi negado, né, essa pensão por morte. Perfeito. Se ele pagava o INSS, ele era segurado do INSS. Tá? Sendo segurado, ela tem direito à pensão por morte com o falecimento dele. Não há problema nenhum. Agora, ela tem que provar que é casada, que é cônjuge ou que vive em união estável. Né? E para provar a união estável, ela precisa provar filhos em comum, precisa provar coabitação através de comprovantes de residência dela e dele, né? Através de plano de saúde, cartão de crédito conjunto, dentre outros documentos. Aqui tem a participação agora da Selma, ela tem duas dúvidas. A primeira é a seguinte, tem 65 anos de idade e ela fala que nunca contribuiu com o INSS. Sou de prazer, será que eu tenho direito a alguma aposentadoria? Se ela tem 65 anos de idade e nunca contribuiu, ela não vai ter direito à aposentadoria. A aposentadoria significa prévia contribuição para ter direito ao benefício. O que ela pode ter direito é um benefício assistencial, né, que seria o LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Nesse caso específico, ela tem a idade mínima, 65 anos. E ela teria que provar também o segundo requisito, que é a miserabilidade, ou seja, que a família dela, considerando todos que moram na mesma residência, são financeiramente órfãos, né, e, portanto, fazem jus a esse benefício. Ela fala que o marido tem 51 anos de idade, trabalha como porteiro à noite e tem 22 anos de contribuição. Será que ele tem direito à aposentadoria especial por trabalhar à noite, 51 anos e 22 anos de contribuição? Não, ele vai ter que esperar para a aposentadoria normal, não tem direito à aposentadoria especial. Ok, vamos à próxima participação, tem muitas perguntas. Edna Ramos, ela fala que está no benefício, estava pagando o INSS e depois descobriu que não precisava pagar. Por que demora tanto? Ela quer saber. A Edna de Maranguape 1 está no benefício, estava pagando o INSS, depois descobriu que não precisava pagar. Demora tanto, não ficou muito claro, né? Eu acho que ela estava em benefício, estava pagando o INSS. Ela fala que está no benefício e estava pagando o INSS. Depois descobriu que não precisava pagar. Porque se você está no benefício... Acho que é de ter acesso à informação que não precisava pagar, acho que demorou ela entender, né? Talvez ela seja contribuinte individual, autônoma ou facultativo e ao receber o benefício, o auxílio-doença, continuou fazendo aquelas contribuições, o que seria desnecessário. Ela deveria suspender as contribuições enquanto recebeu o auxílio-doença. Temos aqui outra participação, faltando de 4 a 6 meses. Só voltar aqui, que tem muita gente ligando, né? A gente fala que só é mensagem de texto, você escreve e manda, não adianta ligar que a gente não pode atender. Faltando de 4 a 6 meses de contribuições para a pessoa se aposentar, ela pode já dar entrada, tem 56 anos, e a pergunta da Rosângela Soares, faltando de 4 a 6 meses de contribuição, pode pagar? Não, deixa eu reformular aqui a pergunta. O corretor ortográfico às vezes altera e as pessoas estão bem ligando, atrapalha um pouquinho. Faltando de 4 a 6 meses de contribuições, pode pagar tudo de uma vez e dar entrada na aposentadoria? É a dúvida dela. Não, ele vai ter que pagar os 6 meses, mas aí o que pode ser feito é já dar entrada, né, no INSS, que geralmente leva um prazo. Se nesse prazo, até a entrega da documentação para o INSS já tiver fechado todas as contribuições, ela vai poder se aposentar normalmente.
outra pergunta, vamos ver. A pessoa não se identificou, agora colocou o nome. Vanessa Silva, de Casa Amarela. Minha mãe perdeu a visão do olho esquerdo e o outro olho está com catarata. Ela não trabalha, faz as coisas com o meu auxílio. Será que eu consigo algum benefício a favor dela? Vanessa Silva, de Casa Amarela. A gente adianta. Será que ela contribuiu com o INSS, né? Ela falou que a mãe não trabalha. Se não trabalha, talvez ela não tenha contribuído. E se não contribuiu, ela tem que ir para a lei que rege o benefício assistencial, né, cujos requisitos nós já conversamos aqui, é a idade de 65 anos ou a invalidez, somado à miserabilidade, que é aquelas pessoas cuja família não tem renda suficiente para se manter. Cristiane, agora participando, diz que tem 6 anos de carteira assinada. Em 96, ela ficou doente, ficou se tratando e ficou recebendo durante 1 ano o benefício. Depois esse benefício ele foi cortado, mas quando passou alguns meses, né, ela foi colocada para fora do trabalho por não poder exercer mais a função. Pois perdi a força por conta da doença, até hoje não consegui mais trabalhar, pois a saúde não deixava. Hoje pago... Ela fala que paga há 2 anos o INSS através do Sebrae, mas ela fala que não está podendo mais pagar. E não pode pagar mais que isso, né? Essa contribuição como autônoma deve ser. Hoje tem 42 anos, quer saber quando é que ela poderá se aposentar, pois ela vive com muitas dores por conta de uma artrite. Se ela está contribuindo, né, para a Previdência, o que ela pode fazer é contribuir até conseguir um auxílio-doença, uma pensão por invalidez, né, tinha que ver mais especificamente o caso dela para poder dar uma resposta mais adequada. Vou pedir licença aos convidados, a gente vai mostrar agora o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta no começo do nosso programa e a pergunta foi a seguinte: você acredita que vai ficar mais difícil se aposentar caso a reforma da Previdência ela seja aprovada? Vamos conferir agora juntos o resultado dessa enquete. 83% das pessoas falaram que sim, que acreditam que vai ficar mais difícil. 17% responderam que não acreditam que vai ficar mais difícil. Queria agradecer a você que ligou e participou aqui do nosso programa. Também queria agradecer aos nossos convidados pela participação. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Denner Liberalino, advogado trabalhista e previdenciário. Um último recado, bem rápido, considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Você aposentado, você que está querendo se aposentar, a reforma da Previdência está parada, não precisa ficar agoniado, procure um advogado experiente na área para que possa tirar todas as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao Dr. Alexandre Vasconcelos, advogado previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. Doutor, obrigado. Considerações finais. Valdson, eu que agradeço. É sempre muito honroso compartilhar, né, esse momento aqui com você e com seus convidados, no caso de hoje com o advogado Denner. E estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Teremos um novo encontro, não se esqueça, amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!